Os anos 80. Para mim foi uma época mágica. Eu cresci vendo o Balão Mágico na TV, acompanhando o drama do joelho do Zico, vendo o Ayrton Senna se tornar o gigante das pistas e assisti impressionado a Fafá de Belém cantar o hino nacional durante o episódio triste da morte do Tancredo Neves. Foi uma época em que as coisas de fato começaram a acontecer no Brasil. A minha família morava em uma cidade pequena do interior e isso nos trazia alguns problemas. Não tínhamos acesso a serviços e profissionais que hoje encontramos em todo lugar facilmente e muito menos acesso ao ensino superior. Para você ter uma ideia, não tínhamos dentista na cidade e caso precisássemos desse profissional, tínhamos um protético que ocupava esse posto. Não tínhamos médicos ou clínicas. Quando precisávamos de alguma medicação, era ao farmacêutico que recorríamos. Não tínhamos também engenheiros ou arquitetos. Arquiteto em especial, eu só ouvia falar do Oscar Niemeyer por causa de Brasília, a cidade planejada. Por fim, não tínhamos essa quantidade de faculdades e universidades que hoje estão espalhadas por todo o país, para não falar dos cursos online. Isso inclusive motivou meu pai a mudar com a família para a capital para que pudéssemos continuar os estudos. Caso você não recorde de nada disso, foi há pouco tempo atrás. Com a chegada dos anos 90, isso começou a mudar, mas garantir uma vaga na universidade era um feito homérico regado a muito suor e lágrimas. Por isso mesmo, quando alguém passava no famoso vestibular mata-mata, era motivo de muita comemoração. Era o auge de uma maratona de no mínimo um ano dedicado 100% aos estudos. Manter o custo dos cursinhos pré-vestibulares era altíssimo, era um privilégio de poucos. Como prova disso, posso citar o cenário não tão distante de 1995, em que 20% mais pobres da população brasileira significavam apenas uma de cada 100 vagas nas universidades. O tempo passou mais um pouco e através de políticas públicas de inclusão como as cotas raciais, o Enem, que acabou com o famigerado vestibular, possibilitando que alunos de todos os cantos do país tivessem acesso às mais variadas universidades e ouso dizer mais ainda, principalmente por conta do FIES, que ofertou a muitos alunos de baixa renda o ingresso a universidades particulares, tivemos uma explosão no aumento de profissionais de terceiro grau formados e disponíveis no mercado atualmente. Hoje encontramos facilmente profissionais das mais variadas áreas em todos os cantos da cidade e o melhor, com preços acessíveis até. Baseado nisso, te convido a fazer um pequeno exercício mental. Lembre aí de um médico, dentista, advogado, veterinário que esteja perto da sua casa, da sua quadra ou do seu bairro. Não será uma tarefa difícil e posso dizer que você identificou mais de um de cada desses profissionais facilmente. Mas agora vou complicar a situação. Te desafio a encontrar um escritório de arquitetura tão facilmente e acessível da mesma forma que você encontrou os demais profissionais. Reparou como não é tão fácil assim? É claro que essa não é uma regra, mas em boa parte dos casos é uma realidade. Será que arquiteto custa caro? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Treta na Obra, o canal que traz informações sobre arquitetura, engenharia, design de interiores, marcenaria, enfim, tudo relacionado a esse universo fantástico da construção civil. Eu me chamo Wilton e para mim é um prazer estar aqui compartilhando esse tipo de tema com vocês. E se você se interessa por esse tipo de assunto, aproveita então para se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e principalmente compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Recentemente eu estive assistindo um documentário que tratava da dificuldade das pessoas mais pobres nos Estados Unidos em ter acesso a médicos e a profissionais de saúde e tratamentos médicos em si. E eu fiquei admirado de ver que em um país dito de primeiro mundo, como é o caso dos Estados Unidos, que as pessoas às vezes para poder fazer um tratamento dentário tivessem que viajar grandes distâncias entre estados ou até mesmo ir buscar esse mesmo profissional no país vizinho, como o caso do México, porque lá nos Estados Unidos é praticamente surreal o preço que um dentista cobra. E fazendo uma comparação rápida com a nossa realidade aqui no Brasil, eu percebi que aqui a gente encontra qualquer tipo de profissional em qualquer área da cidade e o que é melhor às vezes, com preço popular.
Basta a gente lembrar aí que em qualquer canto da cidade a gente encontra clínica popular, a gente encontra dentista, a gente encontra médico, a gente encontra advogado, contador, esteticista, veterinário. A gama de serviços ofertados e o tanto de profissionais disponível no mercado aqui no Brasil é muito bom e muito satisfatório até. Mas ao avaliar mais profundamente esse tipo de serviço ofertado e os tipos de profissionais disponíveis no mercado, eu notei que a gente não encontra facilmente escritórios de arquitetura em qualquer região da cidade. E se você observar bem, fizer uma busca no Google rapidinho aí, você vai ver que os escritórios de arquitetura geralmente estão concentrados em algum lugar específico da cidade e nem em todos os bairros. E aí me surgiu essa pergunta, será que é porque arquiteto de fato é um profissional que só atende uma determinada classe da sociedade? Será que o serviço de arquitetura é muito caro e por isso nem todo mundo pode contratar? Será que a arquitetura é um serviço supérfluo? Ou será que de fato é porque arquiteto custa caro? Então eu te convido a descobrir essa resposta comigo nesse vídeo. Bora lá? Segundo dados recentes do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Brasil possui um total de 106.038 arquitetos ativos no país. Se você fizer uma busca no Google Maps da sua cidade, verá que a maioria dos escritórios de arquitetura estão concentrados em prédios comerciais de alto padrão e em regiões específicas da cidade, enquanto os demais profissionais que eu já citei estão mais inseridos no contexto urbano. Isso é um reflexo de uma situação que se repete até na distribuição demográfica dos arquitetos pelo país. As regiões sul e sudeste mais ricas concentram o maior número de profissionais, enquanto que as regiões norte e nordeste ficam com a menor parte. De forma similar, os profissionais de arquitetura tendem a se instalar nos bairros mais nobres da cidade por acreditar que ali se concentram os potenciais clientes dele. E isso ocorre por conta de uma cultura errônea que se propagou por anos de que o arquiteto era um profissional supérfluo, dispensável e até mesmo coisa de rico. Essa situação gerou um ciclo vicioso. Muitos escritórios não se instalam em bairros ditos populares por considerar que ali não haverá demanda para mantê-los. E muitos potenciais clientes não procuram um arquiteto por considerarem que não terão condições de pagar por um projeto. É irônico porque muitas dessas pessoas gastam muito mais em um aparelho de TV para a sala do que gastariam em um bom projeto que resolveria todo um problema de obra. No final, os dois lados perdem. Perde o profissional que fica restrito a um nicho de mercado e perde uma grande parcela da população que não tem acesso a um serviço essencial. Para comprovar essa situação, posso citar aqui um estudo da ArcDaily que diz que atualmente no Brasil 85% das pessoas constroem sem a ajuda de um arquiteto. É um mercado gigante que está desassistido por pura desinformação. Um outro problema que afasta os escritórios de muita gente é a falta de conhecimento das atribuições de um profissional de arquitetura. Por incrível que pareça, até hoje muita gente não sabe diferenciar entre arquiteto e engenheiro e não contrata um profissional simplesmente por não saber que precisa dele. É uma necessidade desconhecida de muitos. Em uma analogia direta, eu poderia dizer que é equivalente a você estar com muita dor de dente precisando de um dentista e se recusar a ir em um simplesmente por não saber que ele existe, justamente para resolver o seu problema. Essa realidade tem mudado lentamente nos últimos anos, mas precisa de mais conscientização da necessidade de se contar com um arquiteto no planejamento dos espaços, sejam eles de moradia, lazer ou trabalho. Repare que hoje em dia todos nós temos a consciência dos riscos da automedicação, pois em toda propaganda de remédio sempre tem aquele alerta. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas mesmo com todo esse esclarecimento médico, continua o desconhecimento do perigo da autoconstrução. Em algum momento, o ofício de arquiteto foi associado à moda. Quanto a isso, há um fundo de verdade, já que a arquitetura é nada mais que o reflexo dos costumes de cada época. Por isso mesmo, assim como a moda que possui tendências relacionadas a cada década, a arquitetura também é parte integrante desse processo. Posso comprovar essa teoria com essas cenas. Ao olhar cada uma delas, tenho certeza que você automaticamente identificará a época.
Por anos tivemos uma mentira propagada de que o arquiteto não entendia nada de obra, que apenas fazia desenho e cabia ao engenheiro civil resolver todo o problema, que as ideias propostas por esse profissional sempre resultavam em mais gastos e desperdícios, que o engenheiro civil era mais competente nesse aspecto. Aliás, essa é uma briga velha que em outro vídeo eu vou tratar apenas dela especificamente, de tão vasto que é esse assunto. Essa falta de conhecimento gerou enormes prejuízos à classe, pois essas frases viraram rotinas na vida de muitos arquitetos. Só preciso de um rabisco, faz um rascunho aí para mim da minha planta. Ou então a pior de todas, eu já fiz o desenho, só preciso que você passe para o computador e por isso mesmo não tem por que ser esse preço, afinal de contas é só um desenho. Mas também não posso deixar de falar aqui do outro lado. O advento das redes sociais trouxe o arquiteto lifestyle. Basta dar uma olhada em alguns perfis de arquitetos aí da sua cidade para se ter a falsa impressão de que a arquitetura está relacionada a um privilégio de poucos. Ambientes altamente luxuosos, com móveis que custam mais do que um carro popular, faz você pensar às vezes que a arquitetura se resume a poder aquisitivo. A verdade é que o arquiteto é um profissional treinado em sua essência para fazer muito com pouco, transformar espaços que à primeira vista não caberiam todos os desejos do cliente e gerar economia na obra, poupando dinheiro e retrabalho. Eu posso citar aqui alguns bons exemplos de arquitetura dita popular, entre aspas, porque na verdade resumem tudo isso que eu falei e que cumpriram o seu principal papel de resolver problemas e gerar economia. É claro que para cada projeto há um custo envolvido. Muitas vezes o preço do projeto que resolverá toda uma obra é menor do que o valor daquele split que você comprou para sua sala que ficou escura e sem ventilação por falta de uma orientação adequada. Ao observar tudo o que a gente discorreu aqui nesse vídeo, dá para concluir que a arquitetura é uma profissão tão necessária quanto as demais. E que vale muito a pena a gente conseguir enxergar a necessidade dos dois lados, tanto do profissional quanto do cliente, e que a gente daqui para frente consiga ver mais escritórios de arquitetura e profissionais inseridos no contexto urbano, assim como a gente tem visto os demais. Beleza? Te vejo na próxima então, e se esse conteúdo foi legal para você, te peço que deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha também e compartilhe e indique esse vídeo para mais gente também, porque vai nos ajudar bastante aqui no canal. Até a próxima, gente. Valeu!